O ex-presidente Lula, líder das pesquisas de intenção de voto para a presidência em 2022, comentou hoje, por meio das redes sociais, a revogação da reforma trabalhista na Espanha. Antes, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirmou que Espanha e Argentina dão ao Brasil o caminho a seguir com a revogação de privatização e reforma. Lula escreveu o seguinte, abre aspas, é importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sánchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores. Fecha aspas. Um dia antes, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também usou as redes sociais para comentar a revogação da reforma trabalhista na Espanha e também a revogação da privatização de empresas de energia na Argentina. Ela escreveu o seguinte, você está vendo aí na tela também. Notícias alvissareiras desse período. Argentina revoga a privatização de empresas e energia e Espanha reforma trabalhista que retirou direitos. A reforma espanhola serviu de modelo para a brasileira e ambas não criaram empregos, só precarizaram os direitos. Já temos o caminho, fecha aspas. Acho que eu li certinho, né? Li certinho? O Caio Junqueira e Thaís Arbex, que estão comigo, já vão me dizer se eu li certinho o que estava escrito ali nas redes sociais. Caio e Thaís voltam aqui comigo para a gente analisar essas declarações nas redes sociais. Já recebi aqui que eu li certo, sim. Obrigada, Tiago. Caio, eu vou começar por você. Qual a análise que você faz sobre essas declarações? Bom, vamos lá, Roberta. Primeiro, sobre a ótica política, né? O PT foi eleito em 2014, foi tirado do poder em 2016 e se não tivesse sido tirado do poder em 2016, a reforma trabalhista do governo que assumiu, do presidente Michel Temer, não teria acontecido. Nem grande parte das reformas econômicas e novos marcos legais aí que vem ocorrendo desde então nos governos Temer e Bolsonaro. Alguns exemplos, lei de saneamento, lei do gás, independência do Banco Central. Se a gente olhar esse período Temer-Bolsonaro sob a ótica da agenda econômica, são muito semelhantes. Bom, seguindo na leitura política, o Lula, sendo o principal candidato da oposição, líder das pesquisas, olhando os dados de desemprego e sabendo que a reforma trabalhista não foi feita num governo petista, vai fazer o confronto político, o debate político nesta seara. Esse é um olhar. Agora, sobre o olhar econômico, é fato que a reforma trabalhista não criou os empregos prometidos. Até o presidente Michel Temer assumiu isso em uma declaração, acho que ano passado, retrasado. Os dados estão aí para a gente ver. Hoje tem mais desempregados no país do que na época da reforma trabalhista. Mas é fato também que o país não cresceu desde então. Teve uma pandemia aí no país e no mundo. Logo, um país que não cresce não gera empregos, por mais favorável que seja a legislação trabalhista vigente, né? É preciso uma série de outros fatores, os economistas dizem isso, até mais determinantes que a legislação para o emprego melhorar, por exemplo, uma reforma tributária, por exemplo, política para pequenas e médias empresas, que são as que mais empregam. Então, a gente tem que olhar, quando vem uma declaração dessa, uma proposta dessa, sobre todas as óticas, sobre a ótica econômica, sobre a ótica política. E lembrar que disputa presidencial, acirrada como vai ser a desse ano, ela é uma disputa no discurso também e no debate, mas não me surpreenderia se de fato o ex-presidente Lula vencendo liderasse não só a mudança nessa reforma trabalhista, como em outras reformas que foram feitas e mudanças em marcos legais que foram feitas nos governos Temer e Bolsonaro. Roberta. Thaís Arbex, passo a bola para você. Você conversou com representantes de centrais sindicais. Tem repercussão para a gente também? Roberta, o que a gente precisa entender um pouco dessa reforma, dessa mudança da reforma trabalhista da Espanha? Ela lá foi fruto de um acordo entre o governo, entre empresários e também algumas centrais sindicais daquele país. Então, foi um acordo tripartite que agora vai ser submetido ao Congresso Nacional e, pelas notícias que a gente tem de lá, não é consenso no Congresso. Então, há também divergências lá sobre essas mudanças. E qual que é a avaliação aqui no Brasil? Eu conversei agora há pouco com o João Carlos Gonçalves, o Juruna, que é o secretário-geral da Força Sindical. E o que ele disse? Ele disse que o principal exemplo
que a Espanha pode dar para o Brasil é exatamente esse acordo. É mostrar que possíveis mudanças na reforma trabalhista já em vigor aqui no país tem que ser feita a partir de um pacto que também envolva o governo, que envolva o empresariado e também os trabalhadores. Não pode ser uma medida imposta, para não parecer que é imposição. Então, essa é a avaliação. E lembrar que, claro, a reforma, qualquer mudança numa reforma trabalhista também teriam que passar pelo Congresso Nacional, assim como vai acontecer lá na Espanha. Roberta. Sim, Thaís, Caio, obrigada por mais essa análise.